Meus nobres cartoleiros, salve família Super Dicas, um bom dia a todos, dia de rodada, dia de Cartola FC, vai chegando para nós a quinta rodada do Brasileirão e aqui a gente se apresenta como sempre com aquela alegria para poder dar uma jogada no nosso Cartola, até porque demorou bastante, viu? Mas finalmente o nosso Super Toro tirou uma nota boa nesse Cartola e teve uma boa valorização. Pois é, na última rodada, o nosso time fez 77,80 pontos. Tivemos uma valorização de quase 10 cartoletas. Ficou ali na 9, uns quebrados, quase 10. E agora nós finalmente passamos das 100 cartoletas e estamos com 106 e alguma coisa nos cofres. Foi uma rodada que nós acertamos alguns jogadores que pouca gente tinha, como por exemplo o goleiro Paulo Vitor, que tirou 14 pontos naquele jogo do Grêmio contra o Corinthians, que foi 0-0. Infelizmente faltaram dois jogadores aí que já foram mais unânimes. Um até a gente chegou a escalar, que foi o Jorge, mas diante as notícias, o risco dele não jogar, nós sucumbimos e colocamos o Rodinei no lugar dele, faltando 5 minutos. E aí nós desperdiçamos 17 pontos, porque o Rodinei praticamente ficou zerado, né? Então, foi uma pena aí, a nota foi boa, poderia ter sido ainda maior. Ainda teve o detalhe do ataque, que nós fomos com o Pedro, né? O Pedro não fez gol, e o Paulo Guerreiro fez e tirou 13 pontos. É aquela loteria desgraçada que, quando a gente erra, meu amigo, é terrível, é terrível. Mas ainda bem que o restante nós fomos bem, nós arriscamos escalar o Rodrigo e ele fez seus 22 pontos, né? Nós fomos com o Vitinho de capitão, finalmente acertamos o capitão e foram notas aí que nos ajudaram a ter um excelente desempenho na rodada. Finalmente nós mitamos 77,80 pontos. E agora nós vamos para essa quinta rodada. É uma rodada que, no nosso caso, né, times que tem poucas cartoletas já estão tendo dificuldade. A rodada anterior deu para se safar um pouco, porque o Flamengo jogou com o time reserva praticamente, o Atlético Paranaense escondeu a escalação, aí chegou em cima da hora, jogaram os titulares e ainda mitaram, né? O Rony fez 2 gols, o Bruno Guimarães, eu vi, tirou 8 e alguma coisa. Fez falta o Atlético Paranaense, essas sacanagens aí de treinadores que ferram o Cartola, e a gente teria se dado muito bem aí, muito provavelmente, se pudesse contar com jogadores do Furacão. E teve o SG também. Então, para essa rodada, nós temos duas equipes muito favoritas, né? O Internacional contra o CSA, o grande favorito da rodada, e o São Paulo contra o Bahia, que tem um considerável favoritismo. E outros jogos que nós podemos escolher alguma coisa, eu separo o jogo da Chapecoense contra o Fortaleza, e também Goiás e Botafogo. Tem jogadores ali que podem ter boa pontuação, né, pensando no Cartola FC. Um quinto jogo, o Vasco pegando o Avaí, né? Se fosse ver só pela camisa, né, pela tradição, o Vasco seria aí, junto com o Internacional, um dos grandes favoritos da rodada. Mas o Gigante da Colina não passa por uma fase muito boa e com isso ele é apenas favorito, dá para apostar em alguma coisa. Então seria isso da rodada, as outras partidas são mais equilibradas e nós já precisamos fazer uma escalação fugindo um pouco desse nicho da rodada, né? Dos favoritos. Nós colocamos alguns jogadores do Fluminense, que pega o Cruzeiro, por conta de preço, basicamente sobre preço, e também uma pequena confiança aí de que, visto que foi o jogo na quarta-feira, né, pela Copa do Brasil, o Fluminense ele entra na partida de hoje com um favoritismo considerável. Então, por isso que a gente entende que pode ser uma boa, né, ter arriscado algumas coisas. Se cartoletas tivéssemos, com certeza teríamos ido com Bruno Pacheco,
né, com um lateral aí da Chapecoense que todo mundo parece que gosta, né? Ele tem tido um bom desempenho esse ano no Cartola, mas aí com ele muito caro, a gente até evitou de ir com lateral, porque eu vi ali como opções os dois do Internacional, o Zeca e o Iago, e nós já estamos com os dois zagueiros do Inter, né? Então seria simplesmente assim, colocar a defesa toda do Inter e rezar para ter o SG, né? A gente não quer chegar a esse ponto. E aí, tirando os dois laterais do Inter, que estão até baratos, a gente só tinha como opção dois jogadores caros. Um que eu falei que é o Bruno Pacheco, da Chapecoense, e o Reinaldo, lateral do São Paulo, caro também. Lá no ataque, Nico Lopes e Paulo Guerreiro, pelo que eu tenho visto, né, das escalações, são absolutas unanimidades. E aí o terceiro atacante nosso, por exemplo, precisou ser um jogador barato. A gente não tem cartoleta para ir com os dois do Inter e o Everaldo da Chapecoense, né? Mas ainda assim o jogador que a gente escalou, que é o nosso capitão, o Antony, né, do São Paulo, nos passa aí total confiança. Então, feito esse resumo, né, falado aí essas coisas da rodada, eu vou apresentar para vocês a escalação do Super Toro para a quinta rodada. Tomara que a gente tenha um desempenho bom. No gol nós vamos com Agenor, goleiro do Fluminense. O Rodolfo não vai ser titular até esse momento, agora são 9h20 da manhã. O Globo Esporte ainda não deu essa informação e o Cartola também não tirou o Rodolfo dos prováveis. Tem um site do Fluminense chamado Netflu, por isso que é importante, né? A gente está sempre antenado nos sites que são dos clubes, né? Ali sempre tem uma galera que tem notícias exclusivas, que até essas notícias chegarem na grande mídia, muitas vezes já fechou o mercado e já era. Então o goleiro titular do Fluminense vai ser o Agenor. Ele custa apenas 3 cartoletas. A gente precisou economizar bastante em algumas posições. E ele era o goleiro mais barato. Vamos com ele então, foi o que deu para escalar. A nossa zaga vai ser, nós estamos indo com 3 zagueiros, nosso esquema dessa vez é o 3-4-3, dupla colorada, super unanimidade, Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo. E o outro zagueiro eu coloquei o menino do São Paulo, o Alce, porque tem 2 zagueiros do São Paulo machucados, né, o Anderson Martins e o Arboleda. E aí eu conversando com colegas são paulinos, falaram, não, ele vai jogar porque não tem outro, então vai ser ele. Então esse aí não nos passa a preocupação de que seja reserva em cima da hora. E então nós vamos fazer isso, uma defesa ali que eu espero que o Internacional de São Paulo tenha o SG, e vamos ver o que o Agenor consegue fazer para nós, né? Os outros goleiros, para o nosso patrimônio, a gente não teve condições de escalar, ou então eram goleiros assim, do CSA, do Avaí, que, poxa, é complicado de escalar, né? O Marcelo Lomba tava 8 cartoletas, já não cabia nos nossos cofres. Então não teve jeito, como eu falei, nós estamos com 2 jogadores do Fluminense e mais o técnico, escalados puramente por falta de cartoletas. Meio de campo nós estamos com 4 meias, né? 3 a gente já queria escalar mesmo. E curiosamente nós vamos apostar assim, em jogadores que são de certa forma veteranos e camisas 10 das suas equipes, todos podendo ter seus bons desempenhos, né? Vamos com Paulo Henrique Ganso do Flu, D'Alessandro do Internacional e o Bruno César do Vasco. O nosso quarto meia terminou sendo o Caio Henrique do Fluminense. É um jogador que eu já tinha escalado na primeira rodada. Ele até então não vinha tendo boas notas. E agora que ele deu assim uma melhorada no último jogo, né? Fez 4,4. Ele é um jogador que tem muito talento. Eu gosto dele. E às vezes para Cartola não ajuda muito, né? Porque ele joga como lateral, não tem SG. Mas é um jogador que é muito participativo, muito aguerrido. E está escalado dessa vez aí no nosso time. E aí no ataque, sem dúvidas, né, Paulo Guerreiro e Nico Lopes, e mais o Antony, que é o nosso capitão. A gente ainda tem de opções aí o Alexandre Pato, nós temos o Everton Cebolinha, isso até já me dá um lembrete, eu estava esquecendo. Nós temos também nessa rodada como favorito o Grêmio, mesmo fora de casa contra o Ceará, né? E até tem um lateral
que é barato, né? Que é o Juninho Capixaba, não custa nem 6 cartoletas. Se a gente desejasse, a gente poderia ir sim com o nosso amigo Juninho Capixaba. E é que eu não tô muito confiante com o SG do Grêmio, sabe? Já tinha tomado gol até do Avaí, então eu fiquei preocupado. O Ceará jogando em casa, os jogos não são tão tranquilos assim, né? O Ceará tirou o SG do Atlético Mineiro, por exemplo, né? Então o nosso ataque é esse, o treinador Fernando Diniz. E o preço desse time, gente, se eu não me engano, tá umas 104 cartoletas. Eu vou escrever na descrição do vídeo o preço do time, que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês todo de cabeça. Então tá 104 alguma coisa, eu coloco na descrição do vídeo. Nosso técnico é o Fernando Diniz. Dos técnicos baratos é o que desponta com mais chance aí de fazer uma boa pontuação. E com isso, então, essa é a escalação para a primeira rodada, onde a falta de cartoletas nos coloca numa situação, nos coloca numa sinuca de bico. Vamos aí trabalhar para que dê tudo certo. Nós colocamos vários jogadores aí que são bons para valorização e para pontuação. E torcemos para que os jogadores do Internacional, que estão muito valorizados, né, que pontuaram bastante na última rodada, que se trata aí do Rodrigo Moledo e do Paulo Guerreiro. Nico Lopes, até que ele ficou ali 6 pontinhos, essa é uma nota que ele sempre faz, então o Nico Lopes está tranquilo. Mas que o Moledo e o Guerreiro voltem a ter um bom desempenho para não perderem cartoletas e não prejudicar tanto a nossa equipe, né? Então, fechada, a escalação vai ser Agenor, na zaga o Alce, Cuesta e Moledo, meio de campo Paulo Henrique Ganso, D'Alessandro, Bruno César e Caio Henrique, e no ataque Antony de capitão, Paulo Guerreiro e Nico Lopes com o técnico Fernando Diniz. Beleza, meus amigos? É essa a nossa escalação. Aquele abraço e bora imitar!